A emissão de carbono no transporte aquaviário atingiu 2,76 milhões de toneladas em 2023. O levantamento da ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, foi feito na navegação interior e também na cabotagem, e mostra que nos anos pesquisados houve queda na emissão. Em 2021, foram emitidos 2,99 milhões de toneladas. No ano passado, o número caiu para 2 milhões e 93, e 2023 foi o que teve o melhor saldo, com redução de 6%. De acordo com o estudo feito pela ANTAC, em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, a queda é resultado de algumas iniciativas em estado mais avançado, como fornecimento de combustíveis menos poluentes e o planejamento e implementação de medidas de eficiência energética. O projeto Inventário de Emissões de Carbono do setor aquaviário é um dos grandes desafios da agência. Primeiro porque não tem uma referência em nenhum outro, em outro país do mundo a gente tem um inventário como esse, né? Que ele tem por finalidade medir quanto o nosso setor está emitindo de carbono. A partir daí, ANTAC vai poder fazer regulações voltadas para orientar o país no caminho, né, o setor no caminho da transição energética. A maior parte da emissão gerada vem da cabotagem, representa mais de 90% de toda emissão de carbono nos setores pesquisados. Mesmo com a queda nas emissões, a movimentação portuária cresceu no período em que foi feito o levantamento. Em 2023, foram 1,3 bilhão de toneladas, aumento de quase 7%. E na movimentação por cabotagem, que é a que mais emite carbono, foram mais de 213 milhões de cargas movimentadas, alta de 5,7% na comparação com 2022. O setor aquaviário é responsável por 3% do total de emissões de gases do efeito estufa, o equivalente a países de grande porte como o Japão. Apesar de ser considerado um dos meios mais eficientes, existe uma preocupação por causa do aumento do comércio internacional, que pode fazer com que esses números cresçam. Por isso, a Organização Marítima Internacional criou metas. Até 2030, a redução da emissão de gases deve atingir 40% e 70% até 2050. O inventário de emissões de carbono lançado pela ANTAC vai permitir que a agência conceda descontos em tarifas para empresas de navegação que poluírem menos. O Ministério dos Portos e Aeroportos vai poder formular políticas públicas adequadas para orientar o nosso setor para que a gente faça uma transição verde de acordo com aquilo que está estabelecido nas metas do Acordo de Paris, diminuir 30% até 2030, 50% até 2030, net zero até 2050. Então, sem a gente saber quanto a gente emite, a gente não tem como saber se está no caminho certo. Então, esse é o grande desafio do inventário. A ANTAC espera ampliar o monitoramento para todo o setor aquaviário, o que vai incluir embarcações de grande porte e instalações portuárias. Hoje a gente sai com parcerias importantes estabelecidas com CNI, CNT, que a gente quer mapear toda a cadeia de emissões, não só as emissões diretas do setor de navegação e portuária, mas também como indireta, que ela também alcança, por exemplo, o acesso terrestre aos portos. Então essa parceria com o CNT, CNI, vai nos auxiliar nessa caminhada. Da mesma forma, a Eletrobras, para a eletrificação do cais, também firmamos parcerias aqui com a BNT, né, para pensar em possíveis normas técnicas também voltadas para inventários de emissões de carbono. E, na sequência, né, as próximas etapas, então, serão a gente trabalhar nas emissões dos portos, né, emissões diretas e indiretas, né, também trabalhar, antes disso, nas emissões de carbono do setor de navegação, que envolvem o apoio marítimo e apoio portuário. Agora a gente só teve, por enquanto, navegação interior e cabotagem. Então, a parte da navegação, do apoio portuário e do apoio marítimo também vai ser contemplada já numa próxima etapa.